Olha, tem um veículo que o exército americano criou às pressas, em menos de 50 dias, que acabou virando um dos ícones mais importantes da história automotiva brasileira. E o detalhe mais curioso: ele quase nunca existiu. Nesse vídeo, você vai descobrir a história completa do Jeep Willys no Brasil, desde as trincheiras da Segunda Guerra Mundial até as ruas de São Bernardo do Campo, passando por versões que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Mas antes de chegar nessa parte, eu preciso te fazer uma pergunta. Você sabe de onde veio o nome Jeep? Porque tem uma versão que todo mundo repete e ela pode estar errada. A gente vai resolver isso, mas não agora. Volta comigo para 1940. Os Estados Unidos estão prestes a entrar na guerra e o exército está com um problema sério. As motos com sidecar que eles usavam eram lentas, frágeis e não serviam para o que precisavam. Eles queriam algo maior, mais forte, que carregasse 3 soldados e pelo menos 300 quilos de carga, que aguentasse qualquer terreno e que pesasse no máximo 600 quilos vazio. E o prazo para apresentar o protótipo? 49 dias. 49 dias para desenvolver um veículo do zero. 3 fabricantes toparam o desafio: American Bentham, Willys e Ford. No fim, o protótipo da Willys foi o aprovado, mas a empresa não conseguia fabricar os 16 mil veículos que o contrato exigia. Solução? Chamou a Ford para dividir a produção. 2 fabricantes, um mesmo veículo, 2 nomes diferentes: Willys MB e Ford GPW. É exatamente aí que entra o nome Jeep. A versão da Ford se chamava GP. E quando você pronuncia essas 2 letras em inglês, soa como Jeep. Pode ser isso, mas ninguém garante. E tem mais 3 ou 4 teorias diferentes circulando por aí. Deixa nos comentários qual você acha mais provável. Agora vem a parte que pouca gente sabe. Em 1945, quando a guerra acabou, o Brasil recebeu mais de 600 unidades desse Jeep como reconhecimento pela participação na Segunda Guerra. 600 unidades. De graça. Isso plantou uma semente que ia mudar a indústria automotiva nacional para sempre. 2 anos depois, uma concessionária chamada Gastal começou a importar e montar os Jeeps do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. E em 1952 foi fundada a Willys Overland, do Brasil, em São Bernardo do Campo, que em 1954 assumiu oficialmente a montagem, ainda com componentes importados dos Estados Unidos e apenas 30% de peças nacionais. O modelo montado aqui era o CJ3B, e ele ganhou um apelido que explica tudo sobre o seu visual: cara de cavalo. Por quê? Porque o novo motor de 75 cavalos era grande demais para o capô original. Então, precisaram elevar toda a dianteira, deixando o veículo com cara de quem está sempre olhando para cima. E olha, para a época funcionou muito bem. Em 1955, veio uma renovação séria, com linhas mais arredondadas, capota de lona, para-brisa maior e bancos mais confortáveis. O motor seguia sendo 4 cilindros de 2,2 litros com 75 cavalos. Mas o Jeep já tinha uma personalidade própria aqui no Brasil. E o nome mudou. Agora era Jeep Willys CJ5 Universal. O índice de peças nacionais subiu para 40% e as vendas começaram a decolar. Pensa bem, num país que mal tinha estradas asfaltadas, um veículo que ria de qualquer buraco ou lamaçal era praticamente uma necessidade. Em 1956, aproveitando esse sucesso, a Willys lançou a Rural, uma perua derivada do Jeep que combinava o conforto de um carro de passeio com a tração e a suspensão robusta do Jeepão. Virou sucesso instantâneo. Mas agora chega a parte mais subestimada dessa história toda, e que eu tenho certeza que você não conhece. Em 1958, a Willys inaugurou uma linha de motores em Taubaté e colocou num Jeep um motor 6 cilindros de 2,6 litros com 90 cavalos. Esse motor não era só mais potente,
ele era o primeiro motor a gasolina fabricado inteiramente no Brasil. O primeiro. E ele ficou debaixo do capô de um Jeep. Isso elevou o índice de nacionalização para 80%, e o Universal fazia 0 a 100 em 26 segundos, com velocidade máxima de 118 km/h. Para um Jeep dos anos 50, isso era voo. E em 1961 surgiu o tal do Bernardão. O Jeep CJ6, ou modelo 101, era 51 centímetros mais longo que o Jeep tradicional, e vinha em versão de 2 ou 4 portas. A versão de 4 portas transportava 6 pessoas em 2 fileiras de banco. A de 2 portas, 8 pessoas. 8 pessoas num Jeep. 2 na frente e 6 espremidos nos bancos laterais. Sem ar-condicionado, suspensão dura e provavelmente algum joelho no estômago do colega. Mas funcionava e as pessoas compravam. Entre 1964 e 1966, o Jeep foi recebendo melhorias em ritmo de formiga, mas melhorias importantes. Sistema elétrico de 12 volts em 64, limpador de para-brisa elétrico em 65, substituindo o antigo modelo a vácuo, rodas que deixaram de ser pintadas na cor da carroceria e passaram para cinza, câmbio de 3 marchas totalmente sincronizado. Pequenas mudanças que faziam uma diferença enorme no dia a dia de quem usava o veículo de verdade, no campo, na lama, na estrada sem nome. E foi exatamente em 1966 que surgiu aquela versão que eu mencionei e que quase ninguém lembra. A versão Praia, apresentada no Salão do Automóvel de São Paulo, era basicamente um Jeep de fim de semana, com portas e capota de lona listrada, suspensão mais macia, rodas largas com faixa branca e calotas cromadas. Visual despojado, quase um convite para colocar os pés na areia. Só que vinha com tração apenas nas rodas traseiras. Um Jeep sem tração 4x4. Polêmico? Sim, mas vendia porque nem todo mundo precisava escalar morro. Tinha gente que só queria chegar na praia com estilo, e o Willys entendeu isso antes de todo mundo. Essa capacidade de se reinventar sem perder a essência é o que faz esse veículo ser lembrado até hoje com tanto carinho por quem viveu aquela época. Em 1967, a Willys Overland, do Brasil, foi comprada pela Ford. Toda a linha, todos os projetos, tudo passou para a mão dos americanos. Em 1969, a razão social virou Ford Willys do Brasil S.A., e o Jeep foi rebatizado como Ford Jeep. A fábrica de São Bernardo ficou produzindo veículos. Taubaté continuou fazendo motores, e a unidade do Nordeste em Jaboatão dos Guararapes, que tinha sido a primeira fábrica de automóveis do Norte e Nordeste do país, foi desativada. A Ford trouxe atualizações importantes em 1971, com 2 versões novas, uma voltada para o lazer, com suspensão dianteira independente e tração só nas traseiras, e uma picape chamada F50, derivada do Bernardão, com meia capota de lona e banco para 3 pessoas. Você conhecia essa versão picape? Me fala nos comentários. Em 1975, veio um motor novo, o OHC de 4 cilindros e 2,3 litros com 91 cavalos e câmbio de 4 marchas, junto com nova caixa de direção e escapamento revisado. O Jeep agora fazia 0 a 100 em 23 segundos. Em 1980, chegou a versão a álcool com a mesma potência, ignição eletrônica e ventoinha com embreagem eletromagnética. E chegou também um protótipo de modernização que ninguém esperava. Lanternas verticais herdadas da Ford Belina, para-choques maiores, espelhos novos, faixas adesivas nas laterais, pneus mais largos, painel com 3 marcadores circulares de pressão de óleo, temperatura e amperímetro, pedais suspensos, bancos dianteiros com regulagem e coluna de direção do Corcel. Era o futuro do Jeep no Brasil. Um futuro que nunca aconteceu, porque a produção desse protótipo não foi para frente. Porque o mercado tinha mudado,
O Brasil dos anos 80 queria carros compactos, urbanos, econômicos. O visual do Jeep continuava sendo praticamente o mesmo da década de 50, e isso pesava nas vendas. Em abril de 1983, a Ford encerrou a produção. Quase 30 anos de história, do CJ3B ao último Ford Jeep saindo da linha. Um veículo que nasceu em 49 dias, numa corrida de guerra, e sobreviveu por décadas em estradas de terra, fazendas, serras e cidades pelo Brasil inteiro. E sobre o nome Jeep, ainda não tem uma resposta definitiva. O Ford GP é a teoria mais popular, mas tem quem defenda que veio de um personagem de gibi, de uma sigla militar, ou até de uma gíria de mecânico. Talvez seja melhor assim. Alguns ícones ficam maiores quando a gente não consegue explicar tudo sobre eles. Você já andou num Willys? Num Rural? Num Bernardão? Na versão praia? Em qualquer versão dessa linhagem? Me conta aqui embaixo, porque às vezes as melhores histórias sobre esse Jeep não estão nos livros, estão na memória de quem viveu dentro de um. E no próximo vídeo a gente vai falar de outro veículo que marcou a história do Brasil com motor, suor e muita estrada. Não perde!